Olá, queridos líderes das unidades da Escola Sabatina. É um prazer poder apresentar a vocês esta série de estudos da lição da Escola Sabatina que tem como objetivo ajudar como uma ferramenta para os professores da Escola Sabatina para que eles possam sistematizar e possam ter mais sucesso na hora de ensinar a lição da Escola Sabatina. Bem-vindos, estamos aqui com o pastor Adolfo Soares e também com o pastor Almir Marrone. Juntos vamos comentar esta primeira parte, por que nós precisamos do ciclo do aprendizado, de aquela sequência que vocês todos têm em sua lição de Escola Sabatina, na última parte de cada semana. Ali nós temos definindo o tema que nós vamos tratar e depois vem um resumo, um texto-chave e depois o aluno deverá o que fazer? Conhecer, sentir e fazer. Objetivos da lição de Escola Sabatina é conhecer, sentir, fazer. E depois temos ali o ciclo do aprendizado que tem que ver com motivação, compreensão, aplicação e finalmente criatividade. Por que tudo isso? Algumas pessoas olham isso, pegam alguns textos de aqui e de lá, mas não estamos conseguindo usar esta ferramenta valiosa para nosso ensino de cada sábado. Por que, Dr. Soares, precisamos dessas ferramentas? Está feito com uma intenção? Tem algum objetivo específico? Certamente. Ele está aqui porque ele é fundamental. Quando nós falamos de conhecer, sentir e fazer, nós estamos evidenciando a nossa percepção, compreensão do ser humano. O ser humano não é apenas um ser cognitivo, né, que é o conhecer. Ele também é um ser emotivo, é um ser social, que é o sentir. Mas ele também é um ser que faz coisas. Então, quando a lição coloca conhecer, sentir e fazer, diz a nós, professores, de que o nosso estudo da lição precisa respeitar e alcançar esses três aspectos da vida humana, que formam a integralidade, a completude do ser humano. Então, um assunto completo para que os professores atinjam esse objetivo fundamental, não só de ensinar, sino também de fazer compreender a lição, teríamos que seguir esses passos, né? Certamente. Qual é a ligação, então, dessa primeira parte com aquele ciclo de aprendizado? Motivação, compreensão e depois aplicação e criatividade. Eu acho que essa é uma questão fundamental para o professor compreender. Quando eu digo que eu preciso iniciar a lição com a motivação, eu estou considerando a questão do sentimento, das emoções. Eu não posso crer de que o sujeito que está lá na minha classe, a pessoa, o irmão, ele já está lá desesperado para ouvir minha lição. Às vezes ele está desligado. Então, a motivação significa envolvê-lo inicialmente no processo, dar um motivo a ele. Sobretudo porque há igrejas onde estudam as lições em bancas e já tem muita distração no meio, né? Exatamente. E começar diretamente com um assunto de compreensão, não sei se pegaria o interesse dele. É verdade. O aluno não está online. Não. É a motivação que vai dar o clique para ele se conectar com a gente. Pastor Edson, eu creio que aí aplica um princípio da comunicação que tem que ver que primeiro você chama a atenção do objeto ou da pessoa que você quer comunicar. Você chama a atenção. Depois você desperta o interesse. Depois você conduz essa pessoa a desejar aquilo que você está propondo. E, finalmente, a última parte é ele agir conforme essa ideia. Então, são 4 etapas aí que este programa está construído. Por isso é que nós queremos propor a vocês seguir o ciclo de aprendizado para recapitular, para passar a lição da Escola Sabatina cada sábado. Então, a primeira palavra-chave nesse ciclo de aprendizado é motivação. A motivação tem que ser a primeira coisa. Por que motivação? E por que não compreensão? Por que não começar por outra parte? Porque queremos cativar a atenção da pessoa para então começar a trabalhar a parte cognitiva, não é assim? Exatamente. É igual um pescador, que ele quer ter sucesso na pescaria, ele joga uma quirera, um milho, prepara o terreno, aí vai pescar. Então, nós temos um tempo valiosíssimo nessa primeira parte. Depois saudar a nossos irmãos, deveríamos em seguida ter alguma história. Em que consiste essa motivação? Que coisas deveríamos ter nessa motivação? Pastor, eu creio que dentro desse conceito de trazer o aluno para dentro da ideia do estudo,
é aplicar algo que já introduz o tema da lição. Exatamente. Então, aquela introdução poderia ser a motivação que leve a pessoa já a entrar no tema mesmo da lição. No tema da da lição. Tem que haver uma ponte tem que ter entre conexão. onde nós estamos, onde o aluno está, né, o contexto ali, com o assunto da lição. De repente, até um tema que ocorreu na semana, alguma notícia, alguma situação que você pode puxar dali, que capta a atenção e já entra dentro do pode assunto ser da lição. Pode ser uma ilustração, pode ser uma folha de jornal, uma capa de uma revista, uma frase de impacto. Uma fruta que não coloca... Um objeto. Um objeto, porque eles toquem, eles olhem, enfim, uma foto especial. Exatamente. Quem sabe, tantas ferramentas para que eles olhem, toquem, sentam, pensem. Se o professor tem uma sala específica, não está na nave da igreja, bem melhor, um vídeo, né, uma projeção, uma imagem, um áudio, são diversos elementos que podem cativar e dizer, eu quero estudar esse assunto. A introdução que a lição fala, a motivação não é outra coisa senão cativar a atenção dele para entrar nos objetivos da lição. Essa parte não tem que ser muito longa, não tem que se estender, porque não é o foco principal da lição, é o gancho, aquela coisa que nos levará a cativar a atenção para poder continuar tendo ligado as pessoas com os nossos objetivos. Então, vamos à segunda parte. A primeira é motivação, então depois vem aquela parte da compreensão. Que coisa é a compreensão? Qual é o objetivo da compreensão? Será o coração daquele estudo da lição? Podemos dizer que a parte sólida do tema é quando nós trazemos à tona, à lembrança, os tópicos fundamentais que foram estudados naquela semana. Então, nós despertamos interesse e agora nós selecionamos 1, 2, no máximo 3 tópicos para se aprofundar naquela semana, tópicos que dizem respeito à necessidade da própria classe. Às vezes, pastor Almir, temos vários tópicos na lição, mas temos que escolher alguns, né? Essa é uma tarefa difícil, porque realmente o conteúdo da lição, que é baseado em textos bíblicos, oferece espaço para muita discussão. E se você é professor de uma classe que os alunos participam bastante, você vai ver que é difícil cobrir todo o tema, mas o professor precisa selecionar intencionalmente aquele tema que não pode deixar de ser tocado. Ele tem que se preparar antes e já guardar e conduzir para que esse tema realmente apareça na discussão. Perfeito. Então, compreensão. Veja que o nome é compreensão, não é conteúdo. Obviamente, é um conteúdo que tem que ser compreendido. Não basta trazer a discussão, mas discuti-lo de tal modo que o estudante entenda o que foi discutido. Então, agora, queridos líderes, a ideia que nós temos aqui é apresentar um esboço contendo este ciclo do aprendizado. Antes de entrar no aprendizado, na parte da compreensão, nós queremos definir um assunto bem claro, que é onde queremos ir, o objetivo da lição, ter o foco bem claro para colocar e dizer a eles, nós queremos ir para Brasília, nós queremos ir para São Paulo, nós queremos ir para Rio de Janeiro, não vamos para Caldas Novas, estamos indo para Rio de Janeiro. E aí nós saímos do caminho. Qual seria esta introdução da compreensão? Nós temos que definir nessa parte qual é o foco da lição. Isso vamos fazer agora no esboço da lição, nos seguintes passos. Antes de terminar esta primeira parte, que estamos introduzindo para mostrar a vocês como vamos trabalhar o esboço, nós queremos passar uma terceira parte, e é a parte da aplicação. Nós muitas vezes ficamos só na compreensão, doutor Adolfo, e às vezes fica a sensação que entendi algo, mas quando as pessoas só sabem algo, mas, como diz a lição, não põem em prática, não fazem, só sentem, só sabem, mas não põem em prática, a compreensão não é completa. Não é assim? É por isso que tem que haver o número limitado de tópicos na compreensão. Não pode ser, vamos estudar agora 45 tópicos, não dá. Nem mesmo 7 ou 5, é muito assunto. 2 ou 3 no máximo. Porque tem que sobrar um tempo planejado para aplicação. A aplicação é como se o aluno perguntasse, e daí? É legal falar sobre Deus como artista, mas o que isso tem a ver comigo? Onde isso se insere na minha vida corriqueira? Essa é a aplicação.
E a Então, decisão que o aluno vai tomar a partir de então, né? Hoje eu estudei esse tema. O que isso vai influenciar na minha vida hoje e amanhã? Exatamente. Esse ponto tem que ser bem claro. por isso, queridos líderes, nós estamos sugerindo a vocês, com muito carinho, seguir o ciclo do aprendizado, que não somente emite as lições que nós devemos compreender, sino levamos a cada aluno a aplicar em sua vida e depois a tomar uma decisão prática para eles. Isso seria então a palavra aplicar. É trazer o tema lá de então na Bíblia para o hoje, a vida da pessoa em pleno século XXI. Por exemplo, se a lição fala de uma profecia da volta de Jesus, que foi lá prometida por Jesus, para eles foi compreendida assim, então para nós como é compreendida agora? Exatamente. Como se aplica para a minha vida? É só para eles ou é só pode servir para mim? Uma Qual é a vez- forma como nós vamos a aplicar aquela Um lição? dia eu escutei uma pregação de Daniel, uma pregação apocalíptica, sobre a aprovação lá, que no final o pessoal foi lá na fornalha. E no momento da aplicação, o pregador disse assim, olha, irmãos, não se esqueçam do seguinte, crise vai, crise vem, para saber quem é quem. Poxa vida, que maravilhosa síntese. Claro, esse texto não fala de apenas de jovens que entraram na fornalha, fala de mim, que eu também tenho minhas provações. Mas crise vai e crise vem para saber quem é quem. Pronto, o pregador, o que ele fez? Ele veio lá de 600 anos antes de Cristo e trouxe o texto para a minha vida hoje. E essa frase foi tão impactante, eu não escrevi, mas me marcou tanto que eu gravei. E olha como nos servem essas lições aplicadas no nosso dia a dia. Finalmente, a última parte do esboço da lição é a criatividade. E muitos de vocês têm que estar perguntando qual é a diferença entre criatividade e também aplicação. Se eu apliquei a minha vida, então para que criatividade? Qual é a diferença de ambas? Qual é a diferença de É ambas? a maneira como o professor aplica de uma forma que o aluno entenda. Então tem que ver com criatividade. Que método eu vou escolher para que ele grave bem isso? Então, na prática, que seria a fazer alguma coisa prática que vou tomar uma decisão de fazer tal coisa. Exatamente. Então, enquanto que a aplicação traz o assunto para a minha vida, a criatividade é um jeito, uma maneira, um modo de eu executar essa aplicação. Então, se eu falei dos 10 mandamentos, que são importantes para a minha vida moral, social, espiritual, o que eu vou fazer para que esses 10 mandamentos estejam presentes na minha vida? Porque as coisas práticas, vou imprimir, vou colocar na geladeira, vou pôr no espelho para eu gravar os 10 mandamentos. É uma tentativa de que esse assunto não se perca no dia a dia. E isso é o que nós queremos, irmãos. Vamos repetir então, nós teremos nosso esboço e dentro do esboço nós vamos começar com a palavra-chave, que é motivação, aquela introdução criativa. Depois nós entraremos na parte da compreensão, 2 pontos ou 3 máximo, que sintetizem a ideia da lição, com textos básicos, com perguntas como que, por que, para que, qual foi a ideia original da Bíblia ao dizer isso, enfim. E depois passaremos imediatamente à parte da aplicação, como tudo isso nos serve agora para o nosso contexto da igreja, da nossa família, da nossa vida particular. E, finalmente, nós temos que tomar decisões relacionadas com aquela coisa. Se nós temos que imprimir aquela tábua Dos 10 mandamentos, colocá-la na geladeira, vamos ler-la no culto de cada família, enfim, tudo isso de uma forma mais prática. Se temos que reunir na tarde para organizar alguma coisa, decisões concretas. Pastor, eu acho que podemos aproveitar e dizer ao professor da Escola Sabatina que ele tem uma ferramenta que pode Claro que ajudá-lo sim. nisso. Aproveitamos esta última parte, esta introdução, para apresentar este livro, que é uma ferramenta valiosa, ensinando com sucesso. E justamente o autor do livro está aqui, o Dr. Soares, quem escreveu com muito carinho essa ferramenta para todos os líderes. Para saber um pouquinho mais deste livro, solicite esse livro a seu líder da igreja, seu pastor, ou nós teremos também um site para apresentar ao final. Então, agora, nós queremos dizer a vocês, por favor,
vamos entrar nessa nova faceta do ensino da lição da Escola Sabatina. Não vamos seguir mais esse assunto de domingo, segunda, terça. Vamos a querer que o ciclo de aprendizado leve de passo a passo a tomar decisões importantes, seja de muita utilidade a lição para cada um de vocês.